Anos. A gente recebe agora Emiliano Unzer, ele é professor titular de História da Ásia na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e palestrante da Casa do Saber. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Professor, esse ataque, então, que aconteceu nas últimas horas, que partiu de Israel, embora eles não tenham confirmado, em direção ao Irã, ele pode ser considerado pequeno? Era para ser assim, para a situação não escalar ainda mais? E a gente pode entender o que, a partir de agora, o Irã pretende responder? Bom, eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo foi um primeiro ato do governo iraniano, né, no sentido de que ele demonstrou ser capaz de passar das palavras para os atos e lançou, né, drones e alguns mísseis, inclusive de capacidade balística, diretamente para o território israelense. Agora, as autoridades em Teherã, eles deram um aviso algumas horas antes e amplamente comunicado por embaixadas de que ele faria esse ataque a algumas bases militares em solo israelense. Então, o que aconteceu algumas semanas atrás foi que Teherã quis demonstrar uma espécie de poder de dissuasão, de que ele vai passar das palavras para os atos, para cumprir o seu papel de manter-se hegemônico no Oriente Médio e todos os seus apoios às suas milícias. A Tel Aviv, por sua vez, ele respondeu na mesma moeda. Ele falou assim, não iremos permitir isso, mas também comunicou que em algum momento iria atacar bases militares, inclusive onde foram lançados os drones contra o território israelense. Então, na verdade, o que estamos vendo é um ensaio entre as duas partes, né? Não chega a ser um ataque massivo, nem por parte de Teherã, porque não tem a capacidade ofensiva tão grande assim, e nem Israel, mesmo porque não conta com nenhum endosso das autoridades em Washington. Então, temos, na verdade, uma disputa aí de poder de dissuasão, quem que vai ditar a última regra dos desafios entre Teherã e Tel Aviv. Professor, uma boa noite da minha parte. A gente viu um pouco na fala do governo americano, que é um agente ali importante, mas eu queria saber também como o senhor analisa os demais países da região, Arábia Saudita, a própria Jordânia, o Egito, como eles se portam nesse momento e qual é o peso deles para tentar ou acalmar a situação ou até piorar a tensão entre esses dois grandes países da região Israel e Irã? É uma excelente questão, porque de 10, 15 anos para cá, o Oriente Médio mudou e muito, né? Agora, a capacidade, o peso de decisão política estratégica dos países do Golfo, inclusive produtores de petróleo, é muito maior do que 10, 15 anos atrás. Claramente, eles não querem que isso escale, né? Então, não há nenhum interesse de nenhuma autoridade, nenhum Estado em escalar essas tensões. E eu acredito que não vai escalar. O único responsável por poder amplificar mais esses conflitos pode ser, e que não será, por enquanto, as autoridades em Washington. Agora, o que eu acho... Então, os Estados Árabes e do Golfo não têm interesse em escalar nenhum. A Jordânia, inclusive, quando houve o ataque de drones e alguns mísseis iranianos ao solo israelense, a própria Jordânia proibiu o uso do seu espaço aéreo e se colocou à disposição das autoridades em Tel Aviv, né? Agora, o que eu acho que tem uma leitura melhor a se fazer é como que o Irã está conseguindo concretizar as suas promessas de proteção a milícias e aliados da região. Isso é uma coisa que 10, 15 anos atrás é uma coisa completamente diferente. Os Estados Unidos, eu acho que é interessante a gente guardar essa questão. Biden está em processo de campanha eleitoral, né? Então, ele não tem interesse em apoiar nenhum conflito maior para desgastar a imagem dele, que já está desgastada por guerras em outras partes do mundo. Então, haverá eleições nos Estados Unidos, o próprio Netanyahu, que está numa situação judicial e também com risco político muito grande, está tentando buscar um apoio futuro à sua vida política, né? Na verdade, muitos analistas, o público em Israel, já vê a situação de Netanyahu quase como terminal. Então, ele está simplesmente vendo a sua vida política
muito antes da questão de Israel. E o que ele enxerga é que se o Trump ganhar no futuro, ele poderá ganhar um futuro aliado posteriormente. Mas até agora, a situação de Netanyahu é bastante complicada no meio político israelense. Os outros países no entorno, no entanto, não querem nenhum conflito a ser escalado diante da situação. O que eu vejo com esses olhos? Eu acho que é um jogo de provocações, de desenhar as linhas vermelhas e de um tentar ganhar um poder de dissuasão em cima do outro. Tel Aviv contra a Teherã. Professor, muito obrigada pela análise sobre essa questão tão sensível que o Oriente Médio está vivendo nesse momento. Uma boa noite, até a próxima. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.